Lula revogou a ordem do mérito Princesa Isabel, instituída por Jair Bolsonaro. No lugar, criou o Prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, homenagear a herdeira do trono imperial, uma mulher branca, pela luta na área, passa uma mensagem equivocada. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1988, que aboliu a escravidão no Brasil. Luiz Gama foi um líder abolicionista do século XIX. Augusto Nunes, muito boa noite. Por onde anda o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, em relação aos presos em Brasília, hein? Boa pergunta, né, Paula? Nossa chefe. Boa noite, meu irmão Silvio Navarro, querida Cris Grêmio, minha parceira, grande parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Ô falta do que fazer, né? Cria um segundo prêmio, ponto final. A Princesa Isabel, mulher. Imagine se fizesse isso, ela fosse mulher e mulata, por exemplo. Imaginem. E se não fosse, se fosse outro presidente que tivesse criado o prêmio, eles não fariam nada. Agora, uma branca, princesa, indicada pelo Bolsonaro, não pode. Não pode. Então isso é um completo absurdo. É uma bobagem, é falta do que fazer. Eu estava comentando com o Silvio, hoje tem certas notícias que dá vontade de encerrar o assunto com uma frase boa, que é o nome de filme, né? Vai trabalhar, vagabundo. Isso serve para muita gente, porque é falta do que fazer. A gente chega no gabinete, é um dos 37 ministros, o que eu vou fazer hoje? Vou substituir o nome daquela rua por Marighella, Carlos Marighella. Não é mais a rua Casa Branca, é Marighella, porque Marighella morreu lá. Ou então, vou tirar a Princesa Isabel. Princesa Isabel, ela foi abolicionista, ela assinou a Lei Áurea. Ela mostrou coragem, o pai estava viajando, o imperador Dom Pedro II. E ela, a verdade é que ela assinou a Lei Áurea. Agora vem com essa conversinha. Outro dia vieram com aquela, pedir desculpas. Nós todos brasileiros temos de pedir desculpas aos africanos. Eu não peço desculpa nenhuma, porque eu não tenho nenhum parente que teve navio negreiro, nenhum teve escravos, nenhum foi a favor da escravidão, e é muito provável que, como eu sou descendente de imigrantes italianos e austríacos, em algum momento, o antepassado lá para trás, vai saber, foi escravo em Roma. Então eu vou exigir que os romanos peçam desculpas para mim. Vamos parar de frescura e ver se resolve problema que de fato exista. Isso aí é tudo bobagem, numerito, aí para ganhar alguma linha em jornal. Augusto, e um detalhe, né? Isso acontece o tempo todo e também acontece, por exemplo, olha, recentemente o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, teve de alterar o nome da futura estação do metrô, que seria batizada de Paulo Freire, para Fernão Dias, que era mais apropriada, inclusive pela região onde estará a estação. Eles queriam batizar de Paulo Freire, né, o patrono da educação da esquerda, dos progressistas. Em 2016, aqui na cidade de São Paulo, o senhor Fernando Haddad, quando era prefeito, uma das secretarias dele tentou revisar o nome de 40 vias públicas na capital paulista. Uma delas, por exemplo, ele quis mudar o nome do Minhocão, como é conhecido aqui em São Paulo, que é o elevado Costa e Silva, para João Goulart. Então veja, até placa de rua e nomes de vias públicas a esquerda quer doutrinar e tomar para si, né? É uma tentativa, como eu disse, de escrever a história com a própria régua, com a própria caneta canhota, com a própria caneta vermelha deles. Posso comentar mais um pouquinho? Claro, Augusto. Coisa rápida. A história de São Paulo não pode ser contada sem que se fale dos bandeirantes. Naquela época, preciso explicar, naquela época era diferente o Brasil, era diferente São Paulo. Os bandeirantes, eles ampliaram as dimensões do Brasil, até porque eles mandaram para o espaço
o Tratado de Tordesilhas. Imagina, eles saíram pelo país aí e foram muito além dos limites estabelecidos por esse tratado aí, acordado entre Portugal e Espanha. Eles ampliaram o Brasil, eles devassaram o interior e muito corretamente, muito compreensivelmente, eles têm o nome das vias, das rodovias que saem de São Paulo. Né? Fernão Dias, Bandeirantes, Anhanguera, queriam mudar também. Que gracinha, o que aconteceu em 1700 não podia, porque naquela época eles, como jesuítas, tinham índios escravizados. Esse pessoal não sabe que era um mundo diferente, ou eles achavam que também tinha já videogame, era outra, tinha celular. O que eles pensam da vida? Agora, é muito interessante a história da mulher. Precisa ser mulher, negra e de esquerda, para alguém que atacar seja considerado misógino.